Olá, graça e paz, bom dia. Estamos chegando aí para a nossa Escola Bíblica Dominical Online, a nossa lição de número 8. Hoje nós não vamos estar aí com o nosso evangelista Reinaldo, né? Mas então, enquanto vocês chegam aqui, a gente está compartilhando aqui também o vídeo. Então, nossa irmã Mary, bom dia, Mary, graça e paz. Cadê aquele bora acordar que você está devendo, hein, Mary? Glória a Deus. A gente está aí. Enquanto vocês estão chegando, eu vou compartilhando aqui o link. Cadê o povo? Tem mais gente chegando aí, graça e paz. Bom, hoje nós vamos, como eu falei, o nosso irmão o evangelista Reinaldo não vai estar conosco hoje, mas nós vamos estar aí falando sobre a lição 8, que por sinal é algo que eu gosto muito de falar, que é sobre a palavra de Deus. Eita glória, tia Roberta, graça e paz, pastor Alessandra, paz, unificados em Cristo. Eita glória, agora sim, Mary, bora acordar para estudar, aprender e crescer na EBD. Meu Deus. Nosso evangelista Reinaldo aí também, graça e paz. Não está aqui presencialmente, mas está online conosco aqui, glória a Deus. Amém? A voz está um pouquinho cansada aí também. Ontem tivemos aí uma bênção, um discipulado, né? Evangelista Reinaldo com os nossos gaditas, os homens ali no Ministério Unificado de Bangu. Foi uma benção ali o nosso discipulado para a glória de Deus. Foi impactante realmente, né? Então hoje a voz está um pouquinho ruim. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Vamos compartilhar aí essa live para que mais pessoas possam estar aí também participando. Karine, Jonathan, graça e paz, bom dia. Então hoje eu vou fazer aqui a live de casa, né? Mas o nosso evangelista, à mesma distância, vai estar acompanhando aí conosco também. Você que está aqui online conosco na EBD, seja muito bem-vindo. Todo domingo às 9 horas da manhã nós temos a nossa EBD online, amém? Então, o estudo, né, é da revista, como a gente tem mostrado aqui para vocês. Você que vai assistir depois na nossa página ou no nosso canal Evangelho dos Santos Oficial lá no YouTube, a gente está utilizando a revista da CPAD, que fala do primeiro trimestre ainda, né, que fala sobre o pentecostalismo. Semana passada foi uma benção a nossa aula, nós falamos sobre o culto, né? A maneira de cultuar a Deus. Júlia, graça e paz, missionária África, se estiver aí também, graça e paz. Isso, pastor Alessandro, vamos lá, que aí o pessoal da igreja que a gente tem anunciado lá no perfil da igreja também pode participar, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o compromisso com a palavra. Então é algo assim que me dá prazer de falar, sobre a palavra, amém? Mas antes disso nós vamos orar ao Senhor, né? Eu vou pedir para as nossas irmãs que estão nos ajudando aí, Mary. Estou vendo aqui que também chegou a nossa diaconisa Lígia. Tem mais gente aqui. Se tiver mais pessoas aí, dá um bom dia ali, um glória a Deus. Ó, nosso irmão Anderson Gadita estava lá ontem conosco também. Glória a Deus. Chegou também aí a paz de Senhor Jesus, amém? Povo que está com sede aí da palavra, com fome, essa é a hora, amém? Vai ser esse momento aí para a gente poder entrar na palavra, amém? Lembrando que a nossa EBD online agora, todo domingo de 9 até as 10h30. Agora sim, Lígia deu paz do Senhor, graça e paz, Lígia. Se o nosso amigo Vitor estiver aí também, manda um abraço aí, Vitor, diácono Vitor, amém? Todos os varões que estavam ontem ali conosco, foi uma bênção. Isso aí. Quem tem a revistinha vai poder acompanhar pela revista também. Mas quem não tiver revista não tem problema não. A gente vai falando aqui, vai trocando. Nem tudo que eu vou falar aqui tá na revista, ok? Eu vou me basear pela revista, mas a gente vai estar aí também trocando algumas informações fora da revista. Isso aí, o nosso perfil da Igreja Unificada de Bangu, o pastor Luciano já colocou lá. Então os irmãos que estão no perfil da igreja vão estar acompanhando conosco também a nossa EBD online, amém? Deixa eu ver. O evangelista Ronaldo botou aí que a memória está se redimindo. Pois é.
Hoje ela deu aquele bora acordar. Nossa irmã Maria, graça e paz, também chegou. Em nome de Jesus. Mais bem. Vamos orar então, para a gente poder antes, né, não correr o risco de esquecer. Vamos orar ao Senhor para nós darmos início aí à EBD. Hoje provavelmente vai surgir a qualquer momento aqui o Nicolas. O outro Anderson, mais um Anderson aí, glória a Deus. Agora nós temos dois Anderson, né, Reinaldo? Temos dois Anderson aí agora, veio? Então, nosso irmão Anderson também, graça e paz, seja bem-vindo nessa manhã aqui na EBD. Vamos orar então, soberano Deus e eterno Pai. Graças te damos, ó Deus, nesta manhã, por mais uma oportunidade na qual o Senhor tem nos dado, de estarmos, Pai, reunidos em Tua presença, e hoje em especial, ó Pai, através dessa live, nessa Escola Bíblica Dominical Online. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o Teu nome, porque cremos, ó Pai, que o melhor alimento que nós podemos ter é a Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Pai querido e Pai amado, que ela, Senhor, tem todo o conteúdo necessário para a nossa caminhada e o cumprimento do nosso objetivo, ó Pai, que é ganhar almas para o Teu reino e também sermos edificados por ela, Senhor, e firmarmos os nossos passos. Como vamos tratar, Senhor, nesta manhã, ó Deus querido, sobre a importância de nós termos esse compromisso com a palavra, para mantermos firme a nossa vida e não cairmos, ó Pai, nas tentações do inimigo e nem em ciladas. Portanto, ó Pai, eu quero te pedir, toma a direção, toma de como o primeiro lugar nesta manhã. Não permita, Senhor, que eu fale nada de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo seja o direcionador e o condutor de tudo aquilo que iremos tratar na manhã desse dia. Toma o primeiro lugar, toma aqueles que já se fazem presente online, aqueles que vão chegar posteriormente, aqueles que vão assistir pelo nosso canal no YouTube ou até mesmo aqui posteriormente na página. Toma, Senhor, a cada um em Tuas mãos, vamos os ministros nas Tuas mãos, que hoje seja um dia abençoado em Tua presença. Assim nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O Anderson Lima, né, Reinaldo? Nós temos agora dois Anderson aí, para a glória de Deus. Bem, irmão? Ó, se você ainda não compartilhou essa live, vou pedir a você aí, compartilhe, por favor. Marca aí os teus amigos que você sabe que precisa e desejam aí, gostam de se alimentar da palavra. Hoje um dia amanheceu, tá um pouquinho nublado, mas tá um dia aqui bonito, abençoado. Não sei se a minha voz está saindo direitinho aí. Como eu falei, minha garganta não tá 100%, mas eu creio que tá dando para escutar. Amém? Bom, se tem uma coisa que nós somos apaixonados, eu em particular sou apaixonado, é justamente pela palavra. Amém? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto mesmo de falar da Bíblia, da palavra. Se deixar eu fico hora, mas fica tranquilo que a gente vai terminar no horário. Mas se tem uma coisa que eu sou apaixonado realmente é pela palavra de Deus. Eu gosto muito de ler, né, a palavra, gosto de ler livros também. Essa semana agora, domingo passado, fiquei feliz, ganhei um livro ali do nosso presbítero Alderi, né, que é pai da nossa bispa Nária. Já comecei a ler, né, no culto lá eu mostrei o livro, publiquei, eu já estou lendo já o livro que o nosso irmão nos deu de presente. Gosto muito mesmo. Leitura é algo que eu sou apaixonado. E leitura da palavra então nem se fala, né? O evangelista Reinaldo pode confirmar aí. Nós temos uma meta em comum, né, Reinaldo? Todo ano a gente faz um propósito de ler a Bíblia toda durante o ano, né? Então, pastor, isso aí me torna mais santo? Não, mas o conhecimento da palavra com certeza nos aperfeiçoa e nos mantém aí de pé para a glória de Deus, amém? Então, a gente faz esse desafio para quem não sabe, né? Eu sempre, todo ano, falo que eu tenho as minhas metas pessoais. Então, eu coloco o desafio de ler a Bíblia toda como meta pessoal minha para o ano, amém? Então, independentemente do que acontece, a gente está. E o evangelista Reinaldo também, em comum, tem essa mesma meta aí. Ô, glória! Hoje eu não vou estar não, Mary. Vou estar não, quarta-feira eu vou estar. Hoje eu estou em paciência, amém? Mas desde já te agradeço pela bênção aí do livro. Depois, às quarta-feira eu vou estar. Hoje eu não vou estar, como eu estou fazendo a live aqui de casa, hoje eu não vou estar nem em Bangu, amém? Hoje eu estou na nossa igreja lá de Paciência. Carlos, glória a Deus, a paz. Eu sei que ontem foi feriado, então muita gente aí aproveitou o feriado. Tem alguns que vão acordar mais tarde, tem uns que já são ruins de acordar mesmo, tem uns que já falaram que não acordam, que só assistem depois. Só Jesus, amém? A gente gosta de fazer ao vivo,
para poder interagir com vocês, né? Então vamos lá, vamos para o texto áudio. O texto áudio, quem tem a revista, está na revista, ok? Então vamos lá. O texto áudio está em Lucas, capítulo 11, versículo de número 28. Vitor Pinheiro, meu diácono, graça e paz. Nado, está aí conosco também, em nome de Jesus. Manda um abraço se a Márcia estiver por aí também, ok? As crianças, o nosso tricolor aí, né? Eita glória. Lucas capítulo de número 11, versos de número 28. E nós somos assim, meus irmãos, contraídas. Essa live aqui, como a gente tem feito na EBD, é assim, a gente interage, brinca, ri, descontrai, né? O importante é o alimento que você vai estar recebendo aí para a glória de Deus. Eu creio que nós temos cumprido com a missão que Deus nos deu, ok? Glória a Deus. Lucas capítulo 11, verso 28. Chegou agora aqui também Tiago Fernandes, glória a Deus, está se recuperando aí, Tiago. Mas eu creio que em nome de Jesus em breve aí vai estar cumprindo o período da quarentena. E acabou, mais um que venceu aí esse vírus para a glória de Deus. Exato, né, Renato? Faltou o Vitor. Vamos lá então, Lucas capítulo 11, verso de número 28 diz: Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguarda, né? Ou seja, bem-aventurado é os que ouvem a palavra e aguarda, a palavra de Deus e aguarda, né? Então, só para a gente já começar daqui, quem nos conhece sabe, né? Já me chamaram de João Batista aí, falaram que o Reinaldo é o apóstolo Paulo, eu sou João Batista, e vamos junto aí. Melhor do que aquela dupla aí que, né, eu não estava feliz em ser, não. Mas glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Tem um detalhe muito importante aqui, né, nesse texto. Porque tem muitas pessoas que gostam de ouvir a palavra, ou às vezes até ouvem a palavra. Mas tem um detalhe aqui muito importante nesse texto, embora pequeno, que faz toda a diferença. Vamos ver se alguém vai acertar aí. Qual é o detalhe que faz toda a diferença aqui nesse texto? Vou deixar vocês responderem aí agora, né? O texto fala sobre bem-aventurados que guardam a palavra de Deus, os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Quero ver se alguém vai acertar aí qual o detalhe de fundamental importância, né? Importantíssimo nesse texto aqui, né, com relação à palavra. A Mary colocou o versículo aí pra gente. Mas qual é o detalhe aqui importante que faz de fato diferença? Porque ouvir, guardá-la, isso aí, nossa irmã Mary ganhando a bala Juquinha aí de sempre, né? Exatamente, né, irmã Mary? Não basta só ouvir a palavra, né? Mas é preciso, como o próprio Senhor Jesus vai dizer, a gente talvez vai ler mais à frente se der tempo, que é necessário guardar. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então é importantíssimo não só ouvir. Não tem aquelas pessoas que ouvem, né, entra por um ouvido, como a gente costuma dizer, e sai pelo outro. Esses são aqueles que somente ouvem. Infelizmente a gente vive hoje no meio de muitas pessoas que fazem exatamente dessa forma. Elas vão, às vezes, elas ouvem a palavra, mas elas não guardam. O salmista vai declarar que guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Ó, mais um aí, Jonathan e Karine também colocaram. Eu tenho um tempozinho aqui que demora a chegar, mas colocou muito bem ali, guardar a palavra. Então, é uma coisa que poucos, na verdade, prestam atenção, né? Embora mesmo aqueles que não prestem atenção, mas guardam, glória a Deus por isso. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. Não basta só ser ouvinte, né, como a gente vai ver também mais à frente. Mas nós precisamos ser praticantes. E só é praticante da palavra quem guarda a palavra, né? Ou seja, como o Jonathan falou, ter lá no coração e viver. Quando eu falo em praticar a palavra, eu falo em viver a palavra. Missionária Cirlei, graça e paz. Missionária Cirlei do nosso Ministério Unificado de Paciência. Seja bem-vinda também, minha amada, em nome de Jesus. Então, não basta só eu ouvir a palavra, você ouvir aqui a Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Minha digníssima missionária Débora também está acompanhando, está segurando o Nicolas lá, né? Mas está acompanhando aqui também conosco online. Então, ser ouvinte da palavra é importante? Sim, ouvir a palavra é importante, né? Porque conhecereis a verdade, como diz a Bíblia, e a verdade vos libertará.
É importante ouvir a palavra, mas mais importante do que ouvir a palavra é você guardar a palavra. E é você, mais importante ainda do que ouvir e guardar, é você praticar a palavra. Né? Então, olha como a sequência acontece. Né? A verdade prática que a revista traz aqui, que a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem de Deus, e por isso só se encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infabilidade. Vamos dizer assim, a verdade prática é um pouquinho complexa, mas vou explicar para você entender. O que o texto está dizendo aqui é que à medida que a gente assume um compromisso de viver a palavra, nós corremos menos riscos de falhar. Ou seja, é onde ele fala aqui a garantia de infabilidade. Quando eu guardo a palavra, eu ouço, eu guardo e eu pratico, o risco de falhar se torna cada vez menor ou quase nulo. Né? Por quê? Porque se de fato eu pratico o que a palavra diz, eu vou diminuir consideravelmente o risco de errar e de pecar. O nosso irmão Anderson Wilson botou aqui, depois de somos expostos e ouvimos a palavra, devemos sair da zona de conforto e demonstrar compromisso colocando a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? Em primeiro plano em nossas vidas. Exatamente. Né? Conheceu a verdade. Né? O nosso presidente lá gosta muito de citar esse texto, mas é importante não só ouvir o texto, né? Mas guardar e praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa transformação, né, é como antes falou, quando ouvimos a palavra, saímos da zona de conforto. E por que nós saímos da zona de conforto quando ouvimos a palavra? Porque se a palavra liberta, a zona de conforto muitas vezes está ligado a algo que nos prende, que às vezes nos paralisa. O que é uma zona de conforto? É uma zona que muitas das vezes ninguém quer sair. Né? Às vezes se sente bem, traz prazer. Não que nós não vamos ter prazer praticando a palavra. Pelo contrário, vamos sim. E vamos, Isaías no capítulo 1, versículo 19, vai dizer que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, à medida que eu vivo a palavra, eu atraio para mim. Né? Talvez a palavra boa seja essa. Quando eu pratico a palavra, quando eu vivo a palavra, as bênçãos que estão lá em Deuteronômio, né, elas vêm até mim. E esse talvez seja um dos grandes segredos que muitas pessoas não entendem, tá? Quando, na verdade, eu vivo a palavra, eu não preciso ficar correndo atrás de bênção, né? Porque se eu guardo a palavra e pratico ela, o próprio texto lá em Deuteronômio vai dizer que as bênçãos é que vão correr atrás de mim, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí online. Quantos gostariam que as bênçãos estivessem correndo atrás de você agora? Fala aí, me responda aí, por favor. É bíblico, tá? O que eu estou falando aqui não é brincadeira, não. É bíblico. As bênçãos iriam atrás de nós se nós formos, na verdade, praticantes e submissos, obedientes à vontade de Deus. Então eu já quero profetizar nessa manhã para você aqui, em nome de Jesus. Se tu és um praticante da palavra, eu quero profetizar que as bênçãos vão correr atrás de você no decorrer dos dias. Toma posse aí. Se tu verdadeiramente é um praticante da palavra, guarda a palavra, vive a palavra, vai ter bênção que você talvez nem espera correndo atrás de você aí no decorrer dos dias, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus pelo Espírito nessa manhã. Tal a importância de vivermos a palavra, tá? Então é bíblico isso. Ok? Nosso irmão Cleodir Lima, graça e paz, seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Ok? Então, vamos lá para os textos, então, tá? Porque a Bíblia, de um modo geral, né, a gente vai para a introdução, aqui a leitura bíblica, né, na verdade, em classe, 2 Timóteo, coloca aí, Mary, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, primeiro nós vamos ler do versículo 14 ao 19. Ô glória, o povo está recebendo. Hein? Vamos compartilhar, irmãos, essa live aí. Vamos chamar mais pessoas para a gente estar junto aqui nessa manhã. Sei que o pessoal gosta de dormir até mais tarde, principalmente domingo depois de um feriado desse. Né? Tem gente que fala que é loucura. Né? Algumas pessoas até falam, vai ter EBD? A gente vai. Né? A gente acorda aqui cansado, com a voz afadigada. Não tomei nem café ainda, mas a gente está junto aí. Daqui a pouco o missionário vai abençoar com café. 2 Timóteo capítulo 2, versos 14 ao 19, tá? É o primeiro texto que a gente vai ler. Diz assim: trazes essas coisas à memória,
ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura-te apresentar, versículo 15. Ó, já chegou até aqui, eu fui falar o cafezinho, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Deixa eu tomar um cafezinho rapidinho aqui para ver se a garganta melhora. Ô glória, o cafezinho tá bom aqui. A gente já ia aquecendo aqui a garganta, tá bom? Ao vivo é assim mesmo, amém? É estudo bíblico. A gente está aqui, ao vivo, como brinco aí, pessoal, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá para o texto, então. Bom, aqui há uma orientação do apóstolo Paulo na carta que ele escreve, a segunda carta a Timóteo, sobre uma preocupação que Paulo sempre teve e fez questão de deixar claro para Timóteo o cuidado que ele deveria ter. Ele botou ali Reinaldo, né? Reinaldo colocou ali a xícarazinha de café. Glória a Deus. Paulo tinha uma preocupação muito grande com essas questões de falsas doutrinas, falsas pregações. Timóteo tinha a preocupação, né, de que... Paulo tinha a preocupação, de Timóteo dar ouvidos a essas pregações, a essas palavras, esses ensinos, e acabar se perdendo. Minha pai, Senhor, minha mãe também está chegando aí, glória a Deus, né? Então essa preocupação de Paulo com Timóteo é descrita justamente aqui nessa carta, nesse capítulo. Porque Paulo vai dizer que nós, e a gente costuma citar muito esse texto quando a gente vai falar sobre uma consagração de um ministro, principalmente um diácono, por exemplo, mas ele fala sobre isso: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, não adianta só ter a palavra. Eu preciso guardar, eu preciso praticar, né? E aí no praticar, eu preciso usar a palavra, né? Ou seja, o que significa isso? Tem muita gente que lê a Bíblia mais do que a gente, né, evangelista Reinaldo? Tem muitas aí que nem cristãos são e que conhecem. Eu citei ontem numa reunião que eu participei, né, que um youtuber que eu acompanho aqui na área de finanças, ele, mesmo não sendo evangélico, mas ele fez um estudo sobre o livro de Provérbios que eu simplesmente achei sensacional, né? E foram 30 dias, cada dia falando sobre um capítulo de Provérbios. Olha só que coisa tremenda. E ali naquele estudo, 5 horas da manhã. Tem gente que reclama, né, evangelista Reinaldo, que é domingo de manhã, 9 horas, mas 5 horas da manhã. E ele tinha ali mais de 100 mil pessoas com ele para ouvir acerca de Provérbios, para falar de finanças, né? 5 horas da manhã, mais de 100 mil pessoas. Chegou a bater, se não me engano, 300 mil pessoas, se eu não estiver enganado, em algumas lives, né? 5 horas da manhã, o povo acordando para ouvir o que ele tinha a dizer acerca de Provérbios. E ele nem evangélico mas ele se apaixonou pelo livro, pegou os conhecimentos que ele interpretou do livro de Provérbios para colocar em prática na educação financeira. Olha só como é a importância, olha o que a palavra faz. E aí você vê que muitos cristãos que se dizem conhecedores da palavra não praticam a palavra, né? Nem usufrui-se, né? nem se dá por benefício, porque a palavra ela tem benefícios maravilhosos. Se tem alguma coisa que pode tratar qualquer área da nossa vida, é a palavra de Deus, né? Então, veja bem, essa palavra, o texto vai dizer aqui, versículo 16, que quando nós guardamos a palavra, nós conseguimos evitar os falatórios profanos. Ou seja, o que é isso? As falsas doutrinas, aquelas conversas, aquelas discussões, né? Quem já teve a oportunidade aqui de participar de uma discussão que não levou a nada, né? Existem debates hoje, né, com todo respeito aos debates que existem, mas existem muitos debates hoje que às vezes não levam a nada, né, que muitas das vezes não se chega à conclusão. É importante sim você debater a palavra, mas alguns debates, né, eu já fui um crítico do debate da melodia, mas é fato que alguns dos debates, né,
são importantes. E é importante a gente debater. Mas existem aqueles debates que muitas vezes não chegam a lugar nenhum, que mais confundem, né, do que ajudam. Esses é que a gente tem que evitar. Tá? Não estou aqui fazendo propaganda da Rádio Melodia, não. Mas alguns debates são produtivos, sim. A gente tem que reter aquilo que é bom e aquilo que a gente entende que não presta, a gente joga fora, né? Mas existem debates, principalmente às vezes você vai debater, por exemplo, com um ateu, com um ex, né, um desviado. Muitas das vezes esses debates não chegam a lugar nenhum. Por quê? Né? Ontem foi falado sobre isso, né, evangelista Reinaldo? Porque muitos desses corações estão endurecidos. Né? Reinaldo colocou lá um termo lá, na Bíblia judaica, lá, se você lembrar, Reinaldo, coloca aqui no comentário para mim, por favor, né? Para corações endurecidos. Né? Eu não estou com a apostila aqui, então não vai dar, mas se tiver alguém que estava ontem no nosso discipulado lá dos homens, coloca aí o que o Reinaldo colocou sobre, na tradução original, o que é um coração endurecido. Né? Por que eu estou falando isso? Ontem citei, inclusive, comentamos como exemplo na Bíblia, Faraó. Né? Faraó, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E a palavra que foi dada a Deus através de Moisés e Arão, ele não deu ouvido. Então existem muitas pessoas como o Faraó nos dias de hoje, né, que não dão ouvidos à palavra. E olha que muitas das vezes mesmo Deus demonstrando o poder e a glória dele. Mas muitas das vezes, mesmo assim, pessoas têm endurecido o coração. E aí às vezes levam para discussões que não levam a nada. Ok? Só para você entender qual era a preocupação de Paulo com Timóteo, né, que ele mesmo vai considerar um filho na fé, ok? Então, entre as discussões, entre aquilo que dizem e a palavra, fique sempre com a palavra, amém? Então, isso aí é de suma importância. Um outro texto que na leitura bíblica nós temos aqui é em 2 Pedro, capítulo 1, coloca aí, Mary, por favor, nossa auxiliar aí, ajudante. 2 Pedro, capítulo 1, versos de número 20 e 21. Tá? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Tá? Agora, quem está dizendo é Pedro, né? Dizendo o seguinte. Deixa eu ver aqui se colocou. Coloca aí, Mary, por favor. Aqui acho que está demorando um pouquinho a chegar. Mas vamos lá. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20 ao 21. Diz assim o texto. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular... Presta atenção nisso aqui. Deixa eu ver aqui um negócio, espera aí. Agora voltou aqui as mensagens. Tá travado aqui, viu? Por isso que eu não estava respondendo a vocês. Se a minha mente não estiver me traindo, talvez irei resistir à vontade de Deus. Aí a Mary colocou aqui. Bruno, graça e paz, chegou aqui também. Resistência à vontade de Deus. Isso aí, né? O Jonathan lembrou aqui com relação à dureza do coração. Resistência à vontade de Deus. O Jonathan colocou aqui, Reinaldo. Então, o texto aqui, 2 Pedro capítulo 1, versos 20, diz: sabendo primeiramente que nenhuma profecia de escritura é de particular interpretação. Mary, coloca aí para mim, por favor. Particular interpretação. Vou fazer igual o nosso evangelista Reinaldo faz na aula. A gente vai falar sobre isso. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Pois coloca aí, vontade do homem. Tá? De homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Marcelo, graça e paz, diácono Marcelinho, né? Mais conhecido como Marcelinho. Coloca aí para mim, Mary, essas duas questões. Particular interpretação, colocou aí, isso. E vontade do homem. Tá? Coloca aí, por favor. Vontade do homem. Isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então. Silvana, graça e paz. Né? Manda um abraço aí pro Fábio se estiver presente. Né? O neném tá aí
para a glória de Deus, bem em breve, eu creio, como a gente falou ontem, vai estar aí conosco, amém? Nosso irmão Bruno também está no trabalho, Deus abençoe aí. Vamos lá. Primeiro, particular interpretação, o que seria isso? São aquelas pessoas que querem, na verdade, usar textos soltos na Bíblia para defender a sua interpretação errônea, tá? E o seu erro. Muitas pessoas que, na verdade, estão no erro, mas ficam procurando algum texto sem contexto para fazer com que os seus erros sejam justificados, tá? Então, são duas situações muito interessantes, né? Primeiro, particular interpretação, ou seja, ele pega o que está escrito e ele interpreta de forma a aprovar uma conduta errada dele. Um exemplo aqui, alguém que vive embriagado, né? Vou dar só um exemplo. E aí procura algum texto na Bíblia, que a gente sabe que fale sobre a questão de bebida forte, e aí quer justificar algum texto sobre bebida forte para justificar a embriaguez, né? Então, estou dando só um exemplo para a gente entender, como existem outros, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A Bíblia não foi feita para ser interpretada por nós. A Bíblia foi feita para ser revelada a nós pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar, não adianta. Você pode ter, como a própria Apocalipse diz, pode surgir qualquer um falando qualquer coisa. Se não é inspiração do Espírito, é anátema. Simples assim. Tá? Então, interpretação, o que seria isso? É aquela pessoa que, para defender o seu erro, busca interpretar um texto bíblico a seu favor. Ok? Importantíssimo. A mesma coisa no versículo 21, quando diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Tá? Ou seja, não é porque eu quero que a Bíblia vai simplesmente atender. Né? Por que muitas pessoas, Paulo vai dizer isso? Cris, agora eu sei que é Cris, a nossa abençoada de Bangu, Cris Vasconcelos, graça e paz. Agora eu já peguei aqui que Cris Vasconcelos é você, viu? Fica na paz. Eu fiquei confundindo na última EBD ali, agora eu já sei quem é. Cris, seja bem-vinda mais uma vez em nome de Jesus, amém? Então, para a gente entender um pouquinho, né, não adianta orar em cima daquilo que não é propósito de Deus, não é vontade de Deus. Existem dois tipos de vontade expressa na Bíblia. Uma, a vontade de Deus, e a outra é a vontade do homem. Né? E existe, na verdade, uma terceira interpretação que seria a vontade permissiva de Deus. Né? O que seria a vontade permissiva? É quando a vontade do homem, muitas das vezes, ela, vamos dizer assim, aflora tanto no homem que Deus vai lá e permite, até para ver. Então é quase que a vontade do homem sendo permitida por Deus. Né? Então a vontade permissiva de Deus é quando o próprio Deus permite. Um outro exemplo de vontade permissiva de Deus é quando o inimigo muitas das vezes faz algo com a permissão de Deus, mas para que Deus, na verdade, venha exaltar. Deus nunca vai permitir o inimigo mexer, tocar em nós, se não for algo para glorificar o nome dele. Um exemplo disso, Jó. Deus permitiu, Satanás foi até Deus a acusar Jó, e Deus permitiu que ele viesse, na verdade, a tocar nos bens de Jó, porém com a condição de não tirar a vida. Isso aí, a irmã da nossa irmã Mary, né? Agora eu já sei que é daqui de Bangu, né? Mas enfim, ok? Só para a gente entender aí, ou seja, ali houve uma vontade permissiva de Deus, tá? Então a Bíblia não foi feita para a gente querer que a nossa vontade seja feita, né? O texto da oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que inclusive é o nosso tema do nosso ministério para esse ano, né? Então, céu na terra, para quem não sabe, né? Então, entenda bem, qual é o que tem levado muitas pessoas a errarem, a falharem, a pecarem com relação à questão bíblica. E a gente não vai falar só, falar sobre compromisso com a palavra, compromisso. Coloca aí, Mary, por favor. Compromisso com a palavra
é compromisso com a verdade. Coloca aí, por favor. Compromisso com a palavra é compromisso com a verdade. Exatamente, ó, o nosso irmão antes colocou ali. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Jeremias 48:10. Perfeito. Né? É Deus usando o profeta lá atrás, Jeremias, já para advertir aqueles que usam a palavra, né, de forma fraudulenta, ou seja, de maneira enganosa. Tá ok? Isso aí, Mary, compromisso com a palavra é compromisso com a verdade. Então preste atenção. É muito bonito dizer conhecereis a verdade vos libertará. É algo que realmente impacta, mas para que essa verdade prevaleça, eu preciso ser comprometido com ela. Né? Ontem nós falamos lá no nosso discipulado, eu vou dar uns spoilers, como diz aqui para vocês, do que nós falamos ontem. E uma das características de nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus é que nós temos responsabilidades. Ou seja, ser um cristão, como eu falei ontem lá na nossa aula, né, é ter responsabilidade com o quê? Com a verdade do Evangelho. É sermos imitadores de Cristo. E ser imitador de Cristo é seguir aquilo que Cristo determinou. Por isso que eu pedi para a Mary colocar ali, ó, compromisso com a palavra é compromisso com a verdade. Né? Quando eu assumo um compromisso de viver a palavra, eu assumo um compromisso de viver a verdade. Então, eu não posso me compromissar com nada que não seja a verdade do Evangelho. Tem muitas pessoas sofrendo, aleluia, tem muitas pessoas passando por dificuldades, entrando em provações, e não é por causa de Deus e nem o inimigo, não. É porque estão faltando com a verdade do Evangelho. Né? É muito bom satisfazer o ego, é muito bom quando alguém diz para você que você está certo, mas se você não tiver certo, não adianta. Uma coisa que o nosso bispo costuma dizer muito lá, o bispo Marcelo, né? Deus não tem o culpado por inocente, e é verdade, né? A Bíblia fala, deixa bem isso bem claro, até mesmo os homens de Deus do passado, que eram homens de Deus, mas que falharam, a Bíblia, eu costumo dizer isso, fez questão de narrar os erros desses homens, dessas mulheres de Deus, enfim. E eram homens de Deus, mulheres de Deus. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o engano. Deus tem compromisso com a verdade. A palavra é a verdade. Então, não tem historinha, não tem conto, desculpa, de fadas, não. A Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente estuda, né, Evangelista Reinaldo, a história da igreja, principalmente o período antes da reforma, o período da igreja primitiva perseguida, você vai ver que o que aconteceu? Eles começaram a faltar com a verdade, a se desviar da verdade. E com isso, na verdade, aqueles que permaneceram fiéis à palavra, eles sofreram, foram perseguidos, mas ainda tinha. Tem muita gente que mete o pé, que quando a tribulação vem, a dificuldade vem, quer sair correndo da prova, da luta. Tem muita gente que ainda foge de gigante, é verdade. Mas ainda tem aqueles que preferem colocar a sua vida em risco, viver a palavra, que a verdade, a palavra diz que nós seríamos como ovelhas para o matadouro. Aleluia. É isso mesmo. Não adianta eu chegar aqui e falar para você o que não está na palavra. Se eu estou falando sobre compromisso com a verdade, esse é o compromisso da verdade. A Bíblia vai dizer que nós seríamos como ovelhas indo para o matadouro. Quando você tem um compromisso com a verdade, você não compactua com aquilo que é errado. E o que mais a gente tem visto hoje são pessoas que têm permitido a mentira, o engano, entrar na sua casa, na sua vida e causar estrago. Aleluia. E isso tem causado estragos terríveis. Né? Pessoas que poderiam estar sendo abençoadas por Deus, mas por falta de compromisso com a palavra, por falta de compromisso com a verdade. Então, se você está aqui e quer ouvir historinha, infelizmente aqui não é lugar para você. Se você quer ouvir a palavra, a verdade, então fica aqui até o final conosco, compartilha aí e convide pessoas que querem ouvir a verdade. Porque pessoas ligam aí para ouvir fake news, pessoas compartilham uma porção de mentira, e deixa eu dizer uma coisa para você, vai doer.
Vai doer o que eu vou falar aqui agora, mas eu preciso falar, né? Um monte de cristão compartilhando fake news. E até notícias que parecem boas, mas que são mentiras, né? Antes, vou mais uma vez aqui, tá? Antes de você compartilhar algo que você viu, ainda que você possa, se não for algo bíblico, que esteja, um texto bíblico, claro, você não precisar. Mas antes de você ver uma notícia, né, procura saber se é verdade, né? Você que tem compromisso com a verdade, com a palavra, procura antes, né? Hoje a gente vive uma guerra e a gente sabe que tá aí o mundo inteiro sofrendo e às vezes você acaba prejudicando pessoas. Preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Pessoas já foram mortas por causa de compartilhamento de fake news, de mentiras, né? Reinaldo colocou aqui, quanto mais os matavam, mais eles cresciam. Exatamente, né? O livro que eu ganhei aqui do presbítero Alderi fala muito sobre isso, Reinaldo, né? É uma visão adventista, mas fala muito sobre os nossos personagens que nós citamos aqui na Reforma Protestante, né? Que morreram, alguns deles queimados em fogueiras, enforcados, mas por não abrir mão do compromisso com a verdade. E hoje a quantidade de crente que compartilha coisas que não são, quer usar as tuas redes sociais, use para falar da palavra de Deus, né? Quer compartilhar, compartilhe coisas que edificam, né? Nem, a gente fala de outras coisas, mas desde que sejam coisas que sejam verdadeiras. Hoje a internet, infelizmente, tem sido uma via de falsas informações, fake news sobre Covid, fake news sobre notícias, às vezes até consideradas cristãs, fake news de política, fake news de saúde, tá uma coisa terrível, né? Eu vou falar para você, eu já fiz um teste aqui, de cada 10 coisas que eu recebo de gente que está compartilhando de outras pessoas, 7 geralmente são fake news. E é muito fácil descobrir, joga no Google lá o que você recebeu e você vai ver que é, ok? Então, preste atenção, compromisso com a verdade. Vou repetir aqui o que eu pedi para a Mary colocar lá. Compromisso com a palavra é compromisso com a verdade, ok? Graça e paz, pastor Marcelo Dionei chegou aí conosco também. Então, isso é importante você entender. Não adianta eu dizer que eu tenho compromisso com a palavra se eu não viver a palavra. Então, a verdade é a palavra, hein? Por isso que a gente citou aqui. Então, vamos avançar aqui para a gente poder interagir. Na revista, ele vai falar, na introdução, que nós somos apegados a palavras, ou deveríamos, né, ser apegados à palavra e buscarmos a orientação do Espírito Santo para ajudar na interpretação das Escrituras. Eu não vou ler tudo, não. Eu falo com o Reinaldo. O Reinaldo gosta de ler tudo aqui, mas senão a gente não consegue terminar a EBD, né? E a gente começa a entrar aqui em assuntos que não estão aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada parte aqui da nossa revista. Você que tem a revista lê, né? Mas você que não tem, o estudo ele está aqui para você. Então, somos apegados, é verdade. Eu particularmente falei no início aqui, eu sou um que sou super apegado à palavra. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Quem dá a interpretação da palavra é o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que diz que não entende? Se buscar a direção do Espírito, vai entender o que a palavra ela ensina. Simples assim? Simples assim. O amor de Deus nos leva ao compromisso, antes colocou aqui, com a palavra. Verdade. Quando eu de fato, como eu falei no início, aqueles que têm o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu só posso, Anderson, amar a Deus a partir do momento em que eu me comprometo com a palavra. Olha só, é o que ele colocou ali, Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não tenho compromisso com a palavra. Bem, então, entenda isso. É forte isso aí que o Anderson colocou, Ou seja, sabe quando você diz para uma pessoa, ou você vê alguém falando para a pessoa que ama e não ama nada? Aquela falsidade? Desculpa, vai doer de novo. Se prepara aí, vou até dar um respiro aqui para me terminar de tomar um café. Para você só
entender. Quando alguém diz para outra pessoa que ama e não ama nada, é falso, falsidade, você percebe que a pessoa está sendo falsa. E aí agora vai doer, o que eu vou falar para vocês agora. Mas quando alguém diz que ama a Deus, que ama a Cristo, mas não vive uma vida compromissada com a palavra, é igual. É um amor falso. Por quê? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, né? Aqueles que têm o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E o texto vai dizer, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei sobre ele a minha glória. Olha só que coisa importante. Hein? Cris colocou aqui, irmão, eu te amo de verdade, não é fácil. Eita glória, Cris. Bem, eu creio. Mas existem, né? A gente está brincando aqui. Quem nos conhece aqui sabe como é que a gente faz as nossas aulas online, né, Nicolas? Então, a gente faz assim dessa forma mesmo, é descontraída, mas é para que você possa incutir a palavra de Deus na sua mente, né, Reinaldo? Ontem a gente falou muito sobre mente, o nosso evangelista lá falando sobre mente renovada, ok? Então, quem é que dá o discernimento? O Espírito. Quando é que eu sei que algo de fato é de Deus? Quando o Espírito Santo, ele traz essa revelação daquilo que está na palavra, ok? Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente não possa se desviar, bem, da verdade. Existem pessoas que começam às vezes seguindo, como Paulo vai dizer lá atrás, né, quando ele fala sobre Himeneu e Fileto, pessoas que às vezes começam a seguir a palavra e em algum momento elas se desviam da verdade, né, e começam a querer usar a palavra de uma forma distorcida, ok? Nós temos grandes pregadores, temos grandes teólogos, temos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, hoje, pregadores do Evangelho, não necessariamente como costumo dizer pastores, mas pregadores do Evangelho, que pregam a verdade do Evangelho, mas a gente também tem muitos aí, né, que deturpam a palavra de Deus, ok? Então, procure filtrar, procure ser como os bereanos, né, que examinavam as Escrituras para saber se aquilo que estava sendo transmitido era de fato a verdade, ok? Então, a autoridade da Bíblia, né? Nós herdamos dos reformadores, olha eles aí, Reinaldo, do século XVI, o conhecido sola Escritura, somente as Escrituras, né? Um dos 5 pilares da reforma. O que seria sola Escritura? Cada um dos 5 representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros, né? Ou seja, nós, né, os reformadores, que a gente já teve uma aula aqui, quem quiser, a gente tem essas aulas lá no canal Evangelho dos Santos Oficial. Quem não é inscrito no canal ainda, né, tá lá os nossos estudos sobre a Reforma Protestante no nosso canal. Faz lá uma maratona Evangelflix, né? E aí você vai poder ver lá os nossos estudos, ok? Eu estou até para rever, porque algumas pessoas falaram que parece que está faltando algum, mas eu vou dar uma olhada lá, tá? Quem me procurou, alguns irmãos foram lá no nosso canal no YouTube e parece que está faltando algumas aulas da Reforma Protestante. Eu vou verificar para vocês lá e aí eu vou colocar as aulas que estiverem faltando, se eu tiver aqui no canal, as aulas lá no YouTube, tá bom? Então fica tranquilo, não esqueci não. Essa semana aí foi muito corrida, que a gente estava se preparando para o discipulado ontem, várias coisas, mas durante essa semana eu coloco lá no canal se estiver faltando algum estudo da reforma que faltou, ok? Missionária, pastora Janaína, né? Desculpa agora. Fala, quem se desvia da palavra da verdade nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque a palavra liberta e transforma nossas vidas. Pois Janaína, muitas pessoas, infelizmente, elas acabam se desviando da verdade, né? Talvez não que não tenha tido um encontro verdadeiro, ou tiveram um encontro talvez com o Senhor, mas não um encontro verdadeiro, verdade, né? Para a gente poder entender. Pessoas têm encontro com Jesus, mas o que seria um encontro verdadeiro com Jesus? É justamente quando eu tenho um encontro com Ele e passo a viver o que Ele... muitas pessoas me perguntam isso aqui, então a pastora Janaína colocou esse comentário aqui, eu vou explicar para vocês.
Qual é a diferença de um encontro com Jesus e de um encontro verdadeiro com Jesus? Tá? 2 encontros. Primeiro encontro, muitas pessoas na Bíblia encontraram Jesus, sim ou não? Né? A gente pega os evangelhos e você vai ver que muitas pessoas andaram com Jesus, tiveram um encontro com ele. Né? E eu vou citar um exemplo aqui. Aquele jovem que vai até Jesus buscando salvação, né? Que era rico, jovem rico. Né? Não vou citar aqui, não vou entrar no texto para a gente não poder... Mas só para a gente entender o que é um encontro verdadeiro, que muitas pessoas me perguntam. O que é um encontro verdadeiro com Jesus? Aquele jovem se encontrou com Jesus. E Jesus disse para ele, olha, se você quiser realmente... Jesus sabia da situação dele, sabia que o coração dele, na verdade, estava endurecido, né, Reinaldo? Resistente à vontade de Deus, como foi falado ontem pelo nosso evangelista Reinaldo, e o Jonathan lembrou bem aí, a tradução ali na Bíblia judaica. Teve um encontro com Jesus. Quando Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha e seguir a ele, aquele jovem saiu triste. Então ele teve um encontro com Jesus, mas ele não teve um encontro verdadeiro, ou seja, ele não tomou posse, ele não desejou viver naquele momento o que Jesus propôs a ele. Tá? O que seria isso? O que é um encontro verdadeiro? Quando eu me proponho a viver o que Jesus me ensinou a viver. O que é um encontro verdadeiro agora? Um exemplo na própria Bíblia. Zaqueu sobe numa árvore, todo mundo conhece o texto, ou deveria conhecer, né? Sobe numa árvore. Ele tem um encontro com Jesus na árvore. Jesus o convida, né? Ou se convida, né? Vamos dizer assim, como eu gosto de dizer. Se convida a ir à casa de Zaqueu, diz para ele, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus vai até a casa de Zaqueu, esse encontro ele é estreitado. E agora Zaqueu decide abrir mão de toda a sua vida pecaminosa para viver a nova vida de Cristo. Tá? Então só para a gente poder entender, né, porque muita gente confunde isso. Né, e muita gente tem um encontro com Jesus. Se encontra com ele, ouve, né, o que ele fala, mas não pratica, não se decide abrir mão da sua vida, né, da sua vontade, para viver a vida de Cristo. Deu para entender aí? Se vocês entenderam, dá um ok aí. O que é ter um encontro com Jesus e um encontro verdadeiro com Jesus? Citei esse exemplo aqui só para que você possa discernir no espírito, né, o que é essa diferença. E o que faz um encontro verdadeiro com Jesus? O que uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, o que acontece com essa pessoa? Ela passa justamente a não ser mais somente um ouvinte, mas ela passa a ser uma pessoa praticante da palavra, ok? Ô glória. Cristiane, agora sim, a Cris de paciência, viu, Cris de Bangu? Cristiane Oliveira é a nossa irmã Cris lá de paciência, agora eu já sei qual é as duas, viu? A Cris de Bangu, irmã da nossa irmã Mari, e agora a Cristiane lá de paciência, nossa diaconisa, amém? Tiago Fernandes falou amém, antes amém. Deu para entender então, né? A diferença do que é você ter um encontro verdadeiro, o que é você ter um encontro com Jesus. Não basta só ter um encontro com Jesus, mas é necessário você ter um encontro verdadeiro, né? Quando alguém aceita Jesus, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus? Ainda talvez não. Talvez alguns vão pensar de outra forma. Não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade. Estou dizendo da maneira como, né, eu interpreto. Né? Sabrina falou que entende. Isso aí, Sabrina, glória a Deus. Só para vocês entenderem, Elaine e Cristine também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O nosso irmão te colocou aqui, mais penetrante do que espada de 2 gumes e apta para discernir. Exatamente, é o texto de Hebreus que ele está dizendo aqui. Né? Então, quando a pessoa vai até a frente na igreja, que aceita Jesus, e nós glorificamos a Deus que temos visto almas se rendendo aos pés do Senhor, ela tem um encontro com o Senhor, o Espírito Santo, porque não é o homem, não é o pregador, né, não é o dirigente, o Espírito Santo testificou no espírito dela para ela ir. Ela teve um encontro. Né? À medida que esse encontro vai desenvolvendo na vida dela e ela vai conhecendo a verdade, né, ela vai tendo esse encontro verdadeiro com o Senhor. Ok? Então, é importantíssimo a gente entender isso. Por isso que tem pessoas que às vezes vão lá na frente. Já vi pessoas em evento evangélico, cantores famosos, que vão à frente. Vai lá, milhares. Mas será que todos esses que foram à frente ali foram de fato buscando ter esse encontro verdadeiro com Jesus? Nem todos, tá? Mas
A gente respeita a opinião de quem pensar o contrário sem problema nenhum. Mas na minha visão, esse encontro verdadeiro ele vai acontecer à medida que eu me aprofundar mais, né, na palavra de Deus, como aconteceu. Zaqueu teve um primeiro encontro, né, obedeceu, e aí já começa um dos processos do encontro verdadeiro, que é a obediência. A gente está falando aqui de compromisso com a palavra, né? Quando eu tenho um encontro com o Senhor e eu passo a obedecer, o que Zaqueu fez? Ele desceu como foi ordenado, depressa, foi para sua casa, e aí quando Jesus começou a ministrar na vida dele, ele verdadeiramente teve esse encontro verdadeiro. E ele falou, olha, eu não vou só abrir mão do que eu faço de errado, eu ainda vou abençoar mais, né? Tiago Fernandes colocou, enquanro verdadeiro traz transformação na nossa vida. Com certeza, né? A Bíblia, como o nosso irmão antes colocou ali, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. E ela traz esse efeito, ela tem esse efeito na nossa vida de transformação. Aleluia. Eu não consigo, né, crer que alguém que teve um encontro verdadeiro, como a pastora Janaína falou, não tem a sua vida transformada. Quem tem um encontro com o verdadeiro, com Jesus, tem sim a sua vida transformada. Veja bem, eu não estou dizendo que essa pessoa está isenta de desafios, de problemas, de perdas. Não, ter um encontro verdadeiro com o Senhor não nos isenta dessas condições. A diferença é a maneira como nós passamos e o resultado que isso produz na nossa vida. Quem tem encontro verdadeiro com o Senhor passa por provações, mas passa de uma forma diferente, né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que foi bem nítido, né? Quem acompanhou sabe, né, a diferença. A Estla, né, a cantora Estla, a maioria acho que conhece a cantora Estla, né, muito famosa, uma cantora da MK. Enquanto ela estava com seu filho, né, ali, esqueci o nome agora aqui, meningite, né, internado, a igreja, o povo clamavam ao Senhor, né? E quando eu estou falando a Estla, mas tem um exemplo bíblico de Davi também, né? Mas eu estou dizendo aqui o que a Estla fez, né? Quando a igreja orava, é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, adoradora, não a conheço pessoalmente, não tenho intimidade com ela pessoal, mas enfim, mas a postura dela é que você percebe que é uma postura de alguém que verdadeiramente vive a palavra. Por quê? Mesmo com todas as orações, né? E o meu diretor morava no mesmo prédio que ela, a igreja ficava na frente do prédio, ele mesmo falava, embora ele nem evangélico é, a igreja se reunia na porta do prédio dela para clamar por ela e pelo filho. Quando o filho dela, infelizmente, veio a falecer, ela foi, né? E deixou bem claro, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alguém conseguiria fazer isso, né, sem ter a palavra de Deus gravada no seu coração? Provavelmente não. Ah, pastor, mas ela não sofreu pela perda? Com certeza. A gente não está dizendo aqui que isso não trouxe tristeza, momentos de choro. Eu imagino que até hoje, né, eu acompanho ela pelas redes sociais, acompanho que até hoje isso tem reflexo na vida dela. Mas o que tem a pessoa que tem compromisso com a palavra, ela não vai entrar em desespero e questionar Deus, né? A postura é diferente. Tá dando para os irmãos entenderem? Por quê? Porque o mesmo Espírito que nos dá o discernimento é o mesmo Espírito que nos consola, é o mesmo Espírito que nos alegra, né? Quem estava domingo passado no culto de Bangu, nós falamos sobre isso. Então esse mesmo Espírito, ele trabalha de várias formas para que a palavra que está em nós venha a ser manifesta, ok? Então, homens morreram por quê? Porque defenderam o Evangelho na Reforma Protestante, ok? Nossos fundamentos, os pentecostais, a revista está dizendo, ainda somos vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas em emoções e ensina a crença no canal aberto, né? Muitas das vezes, sim, os pentecostais são criticados, né? Sabrina colocou desse jeito. Cris, glória, amém. Então, muitas das vezes nós somos vistos realmente, né, como um povo que age pela emoção. E eu não concordo verdadeiramente com isso, né? Embora, quem me conhece sabe, eu não venho para nem nos cultos e nem aqui para ficar falando, enrolando ninguém, mas embora, na verdade, a gente tem muitos que de fato agem pela emoção. Mas eu não posso colocar todo mundo no mesmo pacote, vamos dizer assim.
Eu não posso colocar todo mundo no mesmo grupo. Existem aqueles que agem pela emoção, sim, existem aqueles que agem pela emoção. Mas de um modo geral, a gente tem aqueles que têm compromisso com a palavra. O verdadeiro pentecostal, né, vamos dizer assim, ele tem compromisso com a palavra. Ele não aceita qualquer tipo de movimento, tá? Então a gente precisa entender isso. Estamos falando sobre pentecostalismo também, que é o tema da revista. Então o verdadeiro pentecostal, vamos dizer assim, ele, acima de qualquer coisa, ele tem compromisso com a palavra. Ele tem compromisso com a verdade. Tem muita gente que se deixa levar por qualquer movimento, por fogo estranho. E se você pegar o livro de Levítico lá e de Êxodo, né, a gente vai ver exemplos de homens que apresentaram a Deus fogo estranho e foram fulminados. Se Deus fizesse isso agora aqui nos dias, o que teria de alguns, né, crentes aí fulminados seria terrível. Então, o texto fala aqui de emoção. Não é emoção. O verdadeiro pentecostal, ele não age pela emoção. A glória de Deus toma o ambiente, como tomou, por exemplo, no Antigo Testamento já, quando ainda era Salomão, a glória do Senhor tomou o templo, né, após ali a oração de Salomão, e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Quando você vai lá para o Novo Testamento, em Atos, também no capítulo 2, agora na descida do Pentecoste, aqueles homens também não conseguiam se controlar. Foi emoção? O que vocês acham? Né? Vamos lá. A gente tem pessoas aqui, inclusive de outras congregações. Será que foi emoção? Né? Ou será que o cumprimento da profecia de Joel, lá no capítulo 2, né, que se cumpriu na nossa visão pentecostal lá em Atos, né, na descida, né, do derramar do Espírito sobre a vida daqueles homens, será que é emoção? Né? Então a gente precisa parar para analisar. Então a revista fala que existem esses comentários com relação aos pentecostais. Como eu falei, respeito muito, né, qualquer tipo de igreja, né, qualquer tipo de doutrina. Amo os nossos irmãos considerados os chamados tradicionais. Ontem mesmo fiquei bastante tempo conversando com um irmão, né, da igreja presbiteriana, e assim, a gente tem um compromisso, né, com a palavra. E questão doutrinária, a gente não está aqui, a CBD não é específica para o Ministério Ficar. Muita gente nos acompanha aqui. A gente tem depois, quando a gente vai olhar, mais de 200, 300 visualizações, ou seja, muita gente que, às vezes não ao vivo, mas depois acabam assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. E uma das coisas que eu sempre prego aos nossos membros, às nossas ovelhinhas, é justamente o respeito que nós temos que ter. O fato de eu não concordar com a doutrina não me dá o direito de destruir ou de querer atacar. O respeito, ele precisa haver. A oração entre nós precisa. Já tem muito do inimigo tentando derrubar a igreja para que as igrejas, as doutrinas venham se gladiar aí, né, para tentar uma destruir a outra. Nosso evangelista colocou aqui: quando o sobrenatural toca o natural, coisas sobrenaturais acontecem. Não é isso? Fortíssimo o evangelista. É verdade. Quando o sobrenatural toca o natural, coisas sobrenaturais acontecem. Somos tomados, não adianta. Né? Quem aqui já teve experiências com o Espírito, Reinaldo, sabe disso? Não dá para controlar, né? Não dá para controlar. É o próprio Espírito, né? Então, a gente precisa isso. Né? O Reinaldo está falando aqui a verdade. E nós, né, Reinaldo, a gente sempre tem falado isso na nossa classe, quando a gente está junto ali. Hoje a gente não está em dupla, né? Mas a gente tem sempre falado sobre isso. Eu tenho uma alegria muito grande, o prazer de dizer isso. Fui criado na igreja batista tradicional, né? Passamos por outras igrejas, inclusive a Maranata, né? Que é a minha mãe, que está aqui online acompanhando, faz parte até hoje. Já estive participando da Igreja Cristã Maranata. Tenho uma maior satisfação de falar, não tenho vergonha nenhuma não, né? Então, a gente tem esse respeito, esse carinho grande por todas as doutrinas, mas o nosso compromisso é a gente estar aqui falando sobre o tema que a gente está abordando, que é o pentecostalismo e a verdade, ok? Então deixa eu avançar aqui, porque já são 10h10, né? Então, outra questão que é abordada aqui: não somos deístas, ou seja, deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Como? Por que não somos deístas? Porque eu não consigo ver Deus longe. Pelo contrário, né? Se eu visse Deus distante, né, isso me tornaria, com certeza, mais, como é que eu vou dizer, vulnerável para as mentiras e os enganos do diabo me
tomarem. Então, pelo contrário, nós temos o nosso Deus como Abba. Quem sabe aí, né? O que é ter Deus como Abba? Né? Coloca aí nos comentários. Né? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Enquanto vocês me respondem aí se Deus é o Abba de vocês, vamos para a palavra. Atos capítulo 17. Eu cito vários textos aqui para a gente ganhar tempo. Alguns a gente abre, mas eu quero que você abra comigo agora, por favor. Atos 17, 17. Coloca aí, Mary. Atos 17, 27, tá? O versículo vai dizer que Deus criou... É 27, Mary, desculpa. Atos 17, 27. Corrija aí para mim, por favor. Vai dizer assim, ó. Antes ele vai... O apóstolo Paulo vai falando de Deus, tá? Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 27. Ele fazia isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Isso, Mary, obrigado. Desculpa aí pela... Então, o que vai acontecer? Aqui, o texto deixa bem claro, na verdade, que Deus ele não está longe. Mas, pastor, Deus pode estar longe? Não, mas nós podemos ter a sensação... Presta atenção no que eu vou falar aqui agora para você entender. O Márcio colocou ali como Abba, como pai. Mary colocou também ali como Abba, como pai. Exatamente. Nós temos Deus como pai. E se nós temos Deus como nosso Abba, o nosso pai, nós cremos que ele está perto. Mas só para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui agora, né, dentro desse trabalho, entenda bem. O apóstolo Paulo, na verdade, a igreja, tiveram experiências com Deus. E aprenda uma coisa que eu costumo dizer. Se Deus estiver longe, o espaço passa a ser, na verdade, ocupado, e é bíblico isso, pelo inimigo. Por isso que uma vez eu disse aqui, fiz uma fórmula, né? Calma que não é fórmula matemática, para ninguém ficar desesperado. Mas eu falei uma vez num estudo que nós fizemos aqui o seguinte: quanto mais distante do pecado, mais perto nós estamos de Deus. Quanto mais próximo ao pecado, quanto mais pecamos, mais distantes se sentimos de Deus. Por que se sentimos de Deus? Porque na verdade Deus não vai nos abandonar. Deus, ele não ama o pecado, mas ama, como a gente conhece, o pecador. O filho pródigo. Se Deus tivesse abandonado completamente ele, embora seja uma parábola, tá? Não era algo real, jamais quando ele voltasse, o pai iria recebê-lo. Pelo contrário, quando ele saiu, cometeu uma série de atos que desagradaram a Deus, o fato dele se sentir distante de Deus, né, fez com que ele cometesse as maiores depravações. O resultado disso foi ele viver uma vida de miséria, a ponto dele reconhecer: quando eu estava junto ao meu pai, na parábola, né, quem conhece a parábola do filho pródigo sabe, né, quando eu estava junto ao meu pai, até os servos deles hoje têm melhores condições do que a que eu tenho, tá? Então aprenda isso. Embora, na verdade, alguns tenham a sensação que Deus está distante, quanto mais eu me envolvo, quanto mais intimidade eu tenho, e aí não dá para falar aqui por causa do horário, mas a gente já cansou de falar, que é ter intimidade com Deus, quer ver Deus pertinho junto de você, tenha devocional com Ele, tenha momentos de adoração com Ele, de busca da palavra. Você quer se sentir Deus pertinho de você? Pega todo dia aqui um pouquinho, ó. Você quer ter Ele, bota um banquinho, né? Faz como a missionária Afra, não sei se ela está aí online com a gente, mas faz como a missionária Afra falou. Ela falou que Deus me revelou o que ela tinha feito lá no secreto dela. Pega lá, toma um chá com Jesus, né? Se tiver aí, ou a Júlia, faz um chá, não foi isso que a missionária Afra falou no outro dia, lá no dia que ela ministrou? Faz um chá com Jesus, pega lá, faz um chazinho, né? A mulherada que gosta muito, faz um chazinho, faz um cafezinho, igual a missionária Débora me deu aqui, toma um cafezinho, pega a Bíblia,
bota um banquinho, né? Faz mais ou menos como eu tô aqui assim agora, ó, o banquinho, um cafezinho, bota a mesa lá, tô bagunçando um negócio aqui só para vocês, né, verem, né? Toma um chá com Jesus, toma um cafezinho com ele, né? Quer se sentir próximo? Quando você quer visitar alguém, o que você faz? Quando você quer conversar pessoalmente com alguém, você vai atrás, você vai lá buscar o diálogo, né? Colocou ali cafezinho, fogo. É isso. A gente está falando aqui de uma forma simples. Quem me conhece sabe. Eu não quero aqui entrar em questões teológicas, tá? Eu quero ser bem objetivo para você, para que o Espírito Santo, não eu, possa trabalhar no teu espírito e você entender o que a gente está falando. Tem gente que fala, mas Deus está distante. Está distante porque você não procura. Quem procura, aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Eu não estou abrindo aqui em todos os textos bíblicos, mas eu estou citando textos bíblicos. É só você jogar aí na tua Bíblia, seja no smartphone, coloca lá no Google os textos que eu cito, você vai puxar lá, né, os textos e você vai comprovar. Você pode fazer isso. Na verdade, eu te oriento a fazer isso, para que você possa verdadeiramente fazer. É porque se eu for abrir todos aqui, a gente não vai poder, não vai terminar, né? Então, é isso aí que a gente falou, vai fazer isso. Faz isso, pega um chazinho. Você não ia lá revista? Aqui ninguém faz mais isso. Mas eu tive banca de jornal aqui, eu e a missionária Débora, a gente sabe disso. O pessoal comprava lá Marie Claire, comprava revistas de tudo quanto é coisa. Você não comprava, de repente, antes dessas revistas, para poder ler, né? Ficava lá tomando um chazinho. Né? Pega agora, vai lá, pega a Bíblia, vai ler a palavra, toma um chazinho, um cafezinho e tá tudo certo. Só não pode tomar refrigerante, né, Mary? Mari, já corta aí o refrigerante. Bem, deixa eu correr aqui. O zelo pela doutrina. O que é zelo pela doutrina? O zelo pela doutrina, no caso apologética, ela sempre, na verdade, a revista vai dizer que desde muito cedo na história a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para os crentes, para que os crentes as conheçam melhor, e conheçam o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Ou seja, quando a gente fala de zelo, a gente fala de cuidado, né? Então, por isso que a gente está... A Cris colocou aqui, me ajuda muito essas aulas. Glória a Deus, amém, Cris? Então, quando a gente fala zelo, a gente fala de cuidado. O que é o cuidado? É você, de fato, ver a Bíblia, como nós falamos no início, sem trazer a tua vontade, o teu intelecto. Tá? É um erro que muitas pessoas cometem, como eu falei no início, de querer interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua maneira, e aí acabam errando. O zelo não, eu quero viver a palavra, eu quero viver o que a palavra diz que eu devo viver. Tá? E aí, dando continuidade ao que ele fala aqui, o ensino vem da palavra do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Né? Então, por exemplo, ontem nós tivemos um discipulado. A gente vira e mexe, tem estudos. Tem igrejas que têm aulas, estudos bíblicos, né? A gente costumava ver muito isso, né, Reinaldo? Culto de doutrina, culto de louvor e adoração, lotado. Estudo da palavra. Por exemplo, hoje, como o Reinaldo falou semana passada, a gente deveria ter aí, de repente, 100 pessoas online. Eu falei aqui, né, numa live lá sobre economia, né? Porque eu estudo essa parte econômica, uma live com uma pessoa que nem cristã evangélico mas que fez uma live com mais de 300 mil pessoas, 5 horas da manhã. Né? É coisa de louco. Mas para aprender acerca de finanças, né? Para melhorar os investimentos, buscando talvez algumas riquezas. E numa live que a gente está falando de palavra, a gente não consegue chegar nem a 1% disso. Né? Então, é difícil. Mas eu creio que quem está aqui, a gente valoriza quem está aqui, porque a gente sempre fala isso, não é hipocrisia. A preocupação não é números, é preocupação de quem está aqui online, no pleno domingo, como já me falaram. Como é que você faz live domingo de manhã? O pessoal não vai querer assistir. Eu não estou preocupado com quem não quer, eu estou preocupado com quem quer assistir, né, Reinaldo? Tanto eu quanto o Evangelista Reinaldo, a gente faz questão de estar todo domingo de manhã, 9 horas, com as exceções dos dias que a gente realmente marca, porque a gente sabe que quem está aqui está com sede e fome. E é até melhor, porque a gente sabe que quem entra nesse horário para interagir com a gente é porque está com fome e sede da palavra. A apologética se tornou, o nosso evangelista Reinaldo colocou aqui, muito evidente no início do segundo século na igreja. É uma palavra grega que significa defesa, e é verdade. Eu tenho inclusive uma Bíblia, eu acho que eu emprestei e não voltou, mas eu tinha uma Bíblia apologética, né, que é uma Bíblia que eles chamam de Bíblia de defesa. Opa, Mary colocou que eu tenho fome, ó. Quem está aqui uma hora dessa? Mais de uma hora agora, que a gente está em 1h30, aumentamos ainda o período.
quase 1h30, né? São 10h20 agora, né? Falta aí mais ou menos 10 minutos para a gente terminar. Quem está aqui, domingo de manhã, né, ouvindo, ou quem assiste depois, mesmo coisa, mas assiste tudo, que tem gente que entra e sai, né? Mas quem está aqui é porque tem fome e sede, não tem jeito. Então, eu até prefiro, porque a gente, na verdade, está diante de pessoas que têm fome e sede realmente, que querem aprender a palavra. Como eu, ontem estive lá, uma parte da palestra eu ministrei, a outra parte foi o nosso evangelista. Faço questão, quando a nossa ideia era presencial, o evangelista Reinaldo está aqui, faço questão, gosto de dar aula, mas eu também gosto de aprender também. Então, quando tem alguém para ensinar, eu faço questão de estar, como ontem a gente esteve lá no estudo, dando, recebendo, como quando o evangelista dava sozinho as nossas aulas, fiz questão de assistir as aulas e estar lá também adorando, né? A Cláudia também colocou ali, glória a Deus. Vamos lá para a gente finalizar aqui. A Bíblia possui, né, na verdade, quando a gente fala sobre o zelo da palavra, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente de ensino cristão, né? A palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, né? Ou seja, a gente fala muito sobre isso, né? O intelecto humano, ele ajuda, né, nessa capacidade do homem transmitir, né? Diácono João, diaconisa Patrícia, graça e paz, sejam bem-vindos, né? Então, preste atenção, esse intelecto ele não é desprezado, ele não é o diferencial, né? Não adianta eu ter faculdades, estudos, se eu não sou guiado pelo Espírito. Mas o nosso intelecto contribui para expressar de uma maneira melhor, para falar, para trazer, na verdade, algumas explicações, tá? Então, é importante. A Mary colocou aqui que a dupla que dá certo, pastor evangelista Reinaldo. Ô, Glória. Zinha colocou aqui, seja bem-vinda, Zinha, Deus seja louvado. João Batista e Paulo, pois é. Né, me botaram como João Batista ali. Já estou vendo a qualquer momento minha cabeça decapitada, né? Vai. Então, vamos lá. Esse conteúdo de fé, ele é expresso também pelo nosso intelecto. É claro, é evidente que é bom, a gente aqui é um incentivador, vocês sabem, de seminário, de ir buscar o estudo da palavra, é importantíssimo isso, mas a gente sabe que o diferencial vai ser sempre o Espírito. O Reinaldo, alguém perdeu a cabeça aí, tô ligado nesse mistério aí, né? Glória, não é a primeira vez não que falo isso não. Bem, então, quando o texto vai falar sobre isso, né, a gente vai falar o seguinte: a fé vem por onde? Hebreus vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, Hebreus vai dizer que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam, né, na verdade. Então, o que acontece com isso? À medida que eu conheço a palavra, eu tenho um compromisso com a verdade, o que acontece com isso? Automaticamente a minha fé ela é alimentada, né? Ou seja, quanto mais eu vivo a palavra, maior a minha fé está em Deus, tá? Por que tem pessoas que dizem que não têm fé? Na verdade, elas dizem que não têm fé porque elas são pouco conhecedores da palavra, tá? Quando eu tenho compromisso com a palavra e eu vivo a palavra, é natural, a minha fé. Por isso que eu falei que o comportamento não nos isenta de passar por provações e até de ser decapitado, né, como estão falando aí, comer gafanhoto com mel, né, como João Batista. Por quê? Porque a nossa fé, ela está firmada em Deus, tá? A nossa fé, ela é fortalecida na palavra. Diferente de quem tem a sua fé fortalecida em visão, revelação, profecias, tá? Embora sejam algumas vezes ou muitas vezes bíblicas, nem sempre assim acontece, ok? Então, a fé ela tem que ser baseada na palavra. Por que tem tantas pessoas perdidas procurando profetas? Eu costumo dizer, eu não vou atrás, mas se eu for num lugar, não com esse intuito e Deus usar um profeta, amém. Mas muitas pessoas vão com esse intuito, atrás de uma visão, de uma revelação. Eu costumo dizer que se Deus quiser realmente falar comigo, eu posso não sair daqui. Mas Deus vai enviar alguém na minha casa, se for necessário, para falar comigo. Fato. Quando Deus quer de fato usar o profeta para falar com você, ele vai, como já usou, já falei aqui outras vezes, dentro de uma van.
pensaram que até assalto, o camarada saiu lá da frente, foi até o último banco onde eu estava lá atrás, e entregou uma profecia para mim dentro da van. Então, quando Deus quer usar o profeta, quando Deus quer nos usar às vezes, ele não vai, eu costumo dizer isso, não preciso ficar o tempo todo e nem dizendo que eu sou profeta. Né? Quando Deus quer usar, ele usa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. É uma verdade, antes. É verdade. Então, para a gente chegar aqui no final, né, a nossa confissão de fé é a Bíblia. Né? Olha só, a revista vai dizer aqui na parte 3 do zelo, a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Tá? Eu não estou lendo tudo aqui, como eu falei para vocês, igual o evangelista Reinaldo não, tá? Quem quiser depois ler a revista, porque senão a gente vai ficar aqui até meio-dia. Não dá. Eu tenho que terminar, falta 5 minutos para a gente terminar. Né? A última parte da revista fala sobre o modismo, tá? Então vou dar uma acelerada aqui. Modismo, essa palavra traz a ideia de estar na moda. Tem muita coisa que estava na moda e já não está mais. Eu não vou nem falar aqui porque a gente já falou, né? Isso se aplica também no campo teológico. São eventos de doutrina que vêm e vão. Já inventaram que o mundo ia acabar em 2000. Já falaram em vários lugares que o Messias estava, como a própria Bíblia fala sobre isso. Muita coisa que não é a verdade já surgiu e já foi embora. Existem 2 tipos de doutrina, não vai dar para falar aqui nessa aula hoje. Mas existe a doutrina bíblica de Deus e a doutrina do homem. Eu costumo dizer que a doutrina bíblica está acima de qualquer coisa. E a doutrina do homem, ela também é válida, desde que ela não fuja da verdade. Né? Então, a doutrina do homem, muitas vezes, ela serve muito mais para uma questão de ajuste de culto e de liturgia. Mas ela não é. Eu não posso obrigar alguém a seguir uma doutrina que a Bíblia não me diz para seguir. Tá? Vou dar um exemplo. Uma vez falaram que uma determinada igreja, o presidente da obra disse que todo mundo só deveria se vestir de preto. Sapato preto, roupa preta. É uma doutrina dele. Quem é da igreja seguiu. Mas eu não posso dizer que essa doutrina é uma doutrina bíblica. Tá? Quem estiver lá se submete à doutrina do homem e respeita. Ok. Isso não vai me tirar a salvação por causa disso. Tá? Mas quem está lá vai respeitar a doutrina. Agora, eu não posso dizer que seria uma doutrina de Deus. Né? Nem dizer que Deus mandou, né? Revelou. Por quê? Porque biblicamente isso não é comprovado. Ok? Então, só para você entender, são modismos, muitas das vezes. E muitos modismos estão acabando com algumas das nossas igrejas. Né? Então, ele fala aqui, inclusive, sobre o Caicai, sobre a doutrina de anjos. Então, é verdade. Nem todo mundo cai porque é demônio, nem todo mundo cai por causa da presença. Tem pessoas que, infelizmente, levam isso, às vezes, até na brincadeira, quando, na verdade, deveria ser algo que realmente impacta as nossas vidas. Né? Então, quando o Espírito Santo permite isso acontecer, nós temos que ter algo como algo espiritual, não levarmos, como muitos dizem, na brincadeira. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado. Se você... É a reverência, exatamente, como a gente falou, é a reverência. Então, se você está sendo testado, provado, tome posse, porque é de Deus. Né? E muitas das vezes Deus nos prova. Então, às vezes, o que a gente vê, nem tudo, como a Bíblia diz, que reluz, é ouro. Não é um ditado humano, não. É bíblico. Né? Está lá em Provérbios, se não me engano. Nem tudo que reluz é ouro. Então, a gente precisa testar para ver se aquilo que está sendo falado e ensinado é verdadeiro. O que o pastor Evan Cleia fala aqui, o nosso evangelista Reinaldo, você pode procurar na palavra para ver se aquilo que nós estamos falando de fato tem a verdade, ok? Então, é importantíssimo isso. Como obreiro que não tem que se vergonhar. Muita gente passando vergonha, tá? Porque não está vivendo a palavra. Muitos ministros, muitos homens e mulheres de Deus que passam vergonha e depois ainda põem a culpa no diabo. Mas por que estão passando vergonha? Porque estão fazendo coisas que não glorificam ao nome do Senhor. Outra coisa, que maneja bem a palavra da verdade.
O verbo grego para manejar bem é ortomel, literalmente cortar reto, né? Ou seja, a ideia é de cortar em linha reta, manter o curso. Sabe aquelas pessoas que os anos passam, as dificuldades vêm, ela vive sendo provada, mas mantém a constância? Esse é o propósito de quem maneja bem a verdade. Ou seja, independente das circunstâncias que aconteçam, ela mantém o seu segmento. Tem aqueles momentos de dificuldade, mas ela continua. Agora, diferente daquelas pessoas inconstantes. Quando as coisas estão bem, uma maravilha. Deus aperta o negócio, começa a parar. Eu não vou nem imitar lá o que o nosso bispo costuma dizer, o tonhonhon, né? Como a gente sabe. Tá assim, tem muitos crentes assim. Ora tá bem, ora não tá bem. Prega uma coisa, vive outra, né? Prega que você deve manter a fé, mas quando está na prova, quando as portas estão fechadas, vive com cara de quem expôs limão, triste, abatido. Aí, então, é essa a questão. A gente sente o reflexo, mas o que o salmista vai dizer? Né? Que nós deveremos ser como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não vou dizer que uma perca nos deixa triste, o desemprego nos deixa triste, né? Qualquer situação que muitas vezes nos causa dor, uma enfermidade nos deixa triste, né? A morte de um ente querido nos deixa triste, sim, mas isso não pode nos tirar do propósito e abalar a nossa fé. A gente tem que manter, né? A gente tem que caminhar. A gente sente o golpe, porque somos seres humanos, não somos super-homens, mas a gente continua, né? Conclusão, para a gente finalizar a aula de hoje, né? Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única. Coloca aqui, por favor, Mary, para a gente fechar aqui. A palavra de Deus é a única revelação de Deus escrita. Coloca aí, por favor. A palavra de Deus é a única revelação de Deus escrita. Tá? Então, livros é bom? Adoro, amo. Né? Já estou aí na expectativa de ganhar mais uma benção. Né? Amo ler. Reinaldo, Evangelista, a gente gosta muito. Tem outros aqui que gostam de ler, como a Mari também gosta. Mas o livro é bom, mas ele não está acima nenhum deles, por melhor que seja. E olha, tem muitos livros muito bons, não está acima da palavra de Deus. Okay? É a única revelação. Um livro que está trazendo a revelação de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é a única revelação escrita. Tá? Agora, os livros, eles trazem a interpretação e algumas explicações da revelação de Deus na palavra. Aí sim, eu posso entender de uma forma melhor a importância dos livros. Né? As coisas desse mundo, como diz a pastora Janaína, podem até nos deixar tristes por um determinado tempo, mas não podemos desanimar e deixar fé. Exatamente. Claro que a gente vai sentir a perda, a dor, né? Mas essa é a questão. Né? Deus se revelou usando o sotaque humano, Bíblia. Eita glória, é verdade, né? Tem problema não, velho. Glória a Deus. Você vai levar um livro de 350 páginas. Não tem não. Acabei de ler um aqui. Esses dias de 400 e poucas páginas. Fica tranquila, não tem problema. Pode ser livro de 100, de 200, de 300. Quase já li um de quase 600 há um tempo atrás aqui. Né? Mas amém. Já te agradeço aí pela bênção. Em nome de Jesus. Então, essa é a conclusão que nós chegamos. Tudo se baseia na palavra. Tá? Por isso que eu tenho vários tipos aqui que eu uso, né? Tenho vários livros ali, tá ali a biblioteca, né? Tem aqui, ó, também, tem mais lá em cima. A gente está montando uma biblioteca aqui agora nova, né? Estou montando uma biblioteca aqui, apareceu até o Baigon fazendo propaganda do Baigon, né? Mas, Reinaldo, para com isso, varão, isso é de Deus não, hein? Bem, então a gente está aí montando a biblioteca, porque gosto muito mesmo, mas nada disso, nenhum desses livros, por melhores que são, temos muitos bons, né, não é maior do que a revelação da palavra. Tá? Então essa é a aula de hoje, nós vamos orar. O compromisso que nós temos é um compromisso com a palavra, compromisso com a palavra, compromisso com a verdade. Bem? Então eu espero de coração que hoje, apesar de estar sozinho, a gente não está junto, né, a gente venha estar aí. Não botei nem uniforme, Reinaldo, hoje. Falei, não, hoje eu não vou nem botar porque só tem graça quando a gente está dupla dinâmica lá, né? João Batista e Paulo, né? Então, hoje eu nem coloquei uniforme. Mas espero em Deus que a gente possa ter aprendido um pouco mais. Semana que vem, a nossa lição da semana que vem, lição 9, vivendo o fervor espiritual. Eita glória, né? Aí a gente vai dando continuidade. À medida que essa palavra vai sendo enxertada dentro de nós,
a gente vai sentindo mais ainda a presença. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, né? Só em estar compartilhando com vocês, amém? Então nós vamos orar ao Senhor agora, vamos terminar. Quero agradecer vocês que estiveram conosco até aqui agora, quem vai assistir depois no nosso canal. Vou fazer um pedido para vocês, se inscreva lá no nosso canal, sai daqui, já entra lá no nosso canal. Quem é boa, Silvana, coloca o link se puder aí do nosso canal, em nome de Jesus. Estou vendo que o Leonardo também está aqui presente, o Diácono Léo, graça e paz. Hoje temos a palavra de Deus como a revelação de também nossa dupla para nos ajudar e nos instruir. Eita glória. Amém. Glória a Deus por isso. Cristiane botando ali. Né? Então, Michel e Pedro. Micael e Pedro. Eu não entendi o Micael não, depois me explica aí antes, amém? Então, vamos lá, vamos orar ao Senhor. Logo mais, se Deus permitir, eu vou estar em paciência hoje, né? Os nossos irmãos de Pontaimogu, você que é de outra igreja, que Deus possa abençoar a sua vida. Deve ter algum mistério aí que eu não peguei ainda, Anderson, mas está na mesa. Diaconisa, a missionária seria, a gente está ainda se acostumando, viu? Pastora Janaína, pastor Marcelo, né? A missionária Celi, eita glória, Márcia, Augusto também. Bom dia, pai. Chegou no finalzinho aqui, então você pode só rever a aula ou aqui mesmo na página ou depois lá no nosso canal no YouTube. É o que veio do Goiás. A misericórdia, no finalzinho, antes de me botar na prova. Ó, Silvana é uma benção, tá vendo? Já colocou o link do nosso canal. Vai lá, faz um Evancleflix. Tem muita aula, tem vídeo novo lá. Eu tô me ajustando aqui, eu não sou youtuber não, viu? Mas por isso que eu não tenho essa sequência aí de frequência de colocar. Mas a gente está aí desenvolvendo algo pro canal maravilhoso. Amém? Zenaide colocou que foi benção. O pessoal no finalzinho apareceu aqui, por isso que eu não cito. Vocês só aparecem no final para falar e eu acabo não citando. Misericórdia antes. Bem, vamos orar. Pode soltar o Nicolas aí, Débora. Liberar o Nicolas. Vamos orar ao Senhor. Bem, soberano Deus e eterno Pai. Graças te damos, ó Deus, por mais uma manhã de aprendizado na tua palavra. Senhor, queremos agora entregar em tuas mãos, finalizando esse estudo de hoje, glorificando a Deus pela vida do teu servo evangelista Reinaldo, que tem sempre estado conosco também, nos ajudando, como os demais irmãos que estão sempre conosco, ó Pai, adorando e aprendendo mais, compartilhando, trocando as experiências, ó Deus querido, na palavra, aprendendo uns com os outros. E não há nada mais maravilhoso, ó Pai, do que poder estar em tua presença, porque temos fome e sede da tua palavra. Deus, agora que o Senhor possa continuar conosco, nos dando um domingo de paz, um domingo abençoado na tua presença. Que logo mais, aqueles que estarão na tua casa, que possam também estar adorando o Senhor, glorificando o teu nome, aqueles que por algum motivo, como o Tiago Fernandes, que ainda não está podendo retornar, mas que possam adorar o Senhor, cultuar, ainda que de maneira online. Pai, assim, ó Deus, nós cremos que aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, desanimados, que através dessa palavra venha, Senhor, o teu Espírito trazer um novo ano, trazer cura, trazendo milagre, trazendo restauração. Assim nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Me perdoe aí a voz. Cadê ele, Débora? Amém. Me perdoe aí a voz. Né? Tô bastante cansado aí desses dias. A gente veio pregando a palavra. Ontem tivemos aí o estudo, depois eu tive uma reunião de 4 horas de reunião, então a gente tá bem, com a voz bem cansada aí, mas eu espero em Deus que você possa estar, amém? Coraçãozinho para vocês, em nome de Jesus, beijo para todos, fica na paz. Márcio, graça e paz, continua firme, varão, aprendendo mais. Vitor, Márcia, família abençoada aí, que Deus abençoe vocês. Missionária Cirlei, glória a Deus. Anderson, graça e paz. Vou terminar, a tia Roberta também, que senão a gente acaba ficando com saudade aqui e não termina. João, mais tarde estamos juntos, se Deus permitir, hein? Glória a Deus.